Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por estarmos aqui neste culto de intercessão. Todas as terças-feiras estamos intercedendo, né? E nós louvamos a Deus que desde a fundação desse ministério, todas as terças-feiras tem um povo buscando a presença do Senhor. Mesmo num tempo de pandemia, praticamente 2020 inteiro, nós tivemos aí o nosso rodízio de oração. E nós acreditamos que nós estamos de pé, o ministério está de pé, muitas igrejas estão de pé por causa da oração e nós devemos permanecer em oração. Ao estarmos reunidos no culto de intercessão, nós temos como modelo o próprio Senhor Jesus. Ele é um modelo para nós seguirmos de oração. A oração não é uma imposição de um ministério ou então de lideranças eclesiásticas, né? A oração é um modelo deixado pelo Senhor Jesus para que nós pudéssemos seguir e devemos então orar sempre. A gente pode tomar como base do ministério de oração de Jesus. A gente percebe logo que ele é batizado, ele é conduzido para o deserto e ali ele passa 40 dias no deserto e certamente todo aquele período de oração e meditação. Então o ministério de Jesus começou no isolamento da oração. E lá em Lucas capítulo 6, verso 12 e o verso 13, fala que Jesus orou antes de escolher os apóstolos. Lucas 6, 12 e 13, capítulo 6, verso 12 e 13, diz assim: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Durante todo o seu ministério, a gente percebe Jesus orando ali no Monte das Oliveiras e também no final do seu ministério, ele continuou orando, orou ali na cruz. No capítulo 23 de Lucas, também, no verso 33 e 34, ali mostra Jesus orando, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E no verso 46, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, toda a existência de Cristo, principalmente na esfera ministerial, foi embasada em oração. E isso é um modelo para todos nós, líderes, para todos que servem a Deus, que leva a bandeira do cristianismo, tem como modelo o ministério da intercessão dada pelo Senhor Jesus. Então, orar não é uma opção, assim como eu falei no culto de ceia, né? Participar da ceia não é uma opção, é uma ordenança. E orar também não é opção, não é somente quando a gente precisa, quando as coisas estão difíceis, daí nós vamos orar. Não, não é isso. Orar é um relacionamento íntimo com Deus, onde nós diariamente comparecemos diante de Deus, agradecendo, refletindo, colocando diante dele os nossos sonhos, nossos projetos, o norte para nossas vidas como cristão, da nossa família e também o norte de Deus para o ministério. Então a igreja tem que estar pautada na oração. Orar é um hábito diário e é muito importante orar porque a gente pede para Deus o direcionamento dele para nossas vidas. Se Cristo era o Emanuel, Deus encarnado, que esteve entre nós e teve uma vida de oração,
nós, criaturas de Deus transformadas agora, né, pela regeneração da palavra, devemos também olhar e perceber essa necessidade de termos uma vida de oração para que Deus conduza o nosso futuro, que a gente agradeça o presente e coloque o futuro nas mãos de Deus. As nossas escolhas também, as nossas decisões diárias têm que ser pautada em oração. Então nós vemos em Cristo um Deus encarnado que orou. Olha só, um Deus encarnado que orou. Poderia até colocar um título aqui: Cristo, Deus encarnado, foi um homem de oração. Então Deus encarnou-se e teve o ministério da intercessão. E quando Cristo então ascende aos céus, ou volta para os céus e agora está à direita de Deus, diz que Ele está intercedendo por nós e que Ele não nos deixaria órfãos, que enviaria alguém semelhante a Ele para que pudesse estar conosco, e está conosco. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos ajuda agora em oração. Olha só. Então nós temos o ministério de Cristo, que é o ministério da intercessão, e nós temos também o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, que é Deus, dentro de nós, intercedendo conosco com gemidos inexprimíveis. Então, para nós, Cristo é o maior exemplo de oração e devemos não perder de vista este modelo dado pelo Senhor Jesus. E o Espírito Santo que habita em nós, semelhantemente, também assiste às nossas fraquezas. Olha só que interessante, o Espírito Santo assiste às nossas fraquezas, está lá em Romanos 8:26. E o Espírito Santo assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, de maneira sobrenatural ou sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ora conosco. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos tomar decisões por nós mesmos. Paulo diz que o Espírito Santo assiste em nossas fraquezas. Quando fala assiste em nossa fraqueza, diz que nós somos fracos nas escolhas, somos fracos nas decisões, somos fracos até mesmo nos sonhos e nos projetos, porque a gente pode pensar que está numa vertente correta, quando de fato podemos estar na contramão do que Deus reserva para cada um de nós. O fato de sonharmos, o fato de planejarmos, o fato de querermos tomar decisões, mostra-nos claramente que nós somos fracos para estas coisas. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que vai orar melhor por nós. Nós usar um vocabulário em oração, muitas vezes pautado em emoções, em sentimentos, mas o Espírito Santo de Deus dentro de nós vai convergir isto, vai transformar isto na vontade soberana de Deus. Por isso que Tiago diz que a gente pede muito e não recebe. Por quê? Porque a gente pede mal. Porque a maioria das coisas que a gente pede são coisas dos nossos interesses, são coisas para o nosso sucesso, são coisas para as nossas estabilidades, são coisas para a nossa proveito próprio, que são bons, são satisfatórios, mas de fato é a vontade soberana de Deus. Nós somos fracos para tomar decisões por nós mesmos, até mesmo quando oramos, gente. Se nós que estamos aqui orando somos fracos até mesmo no sentido de pedir, e o Espírito Santo precisa converter isto e orar por nós para que chegue adequadamente diante de Deus. E quem não ora? E quem não busca? E quem não dobra o joelho? Não tem como o Espírito Santo de Deus gemer dentro do crente, porque o crente não está em oração.
Então, quando nós dobramos nossos joelhos, orando e sonhando, projetando, isto é bom. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nós e vai adequando as coisas, para que a gente possa pedir adequadamente. E nós sabemos que, às vezes, pensamos que estamos numa linha certa, naquilo que a gente deseja, mas será que é aquilo que a gente precisa? Então a gente precisa orar. A gente ora, coloca isso diante de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando dentro de nós, vai tendo vocabulário divino para que, chegue diante de Deus em cheiro suave, e aí a gente coloca debaixo da soberania de Deus. Então, se nós que oramos podemos orar mal e pedir mal, porque podemos pedir em proveito próprio, e quem não ora? E quem não busca? E quem não tem o ministério de Cristo, da intercessão? Ele certamente terá escolhas quase que na totalidade errada, porque será motivado por seus sentimentos e por suas emoções. Então Jesus, ele nos ensina a orar e colocar na dependência de Deus. E ele, sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações e vontades muitas vezes contrárias à vontade de Deus, nos deu um consolador, nos deu o Paracleto, nos deu o Espírito Santo para gemer dentro de nós. Se o negócio não é sério, o Espírito Santo não gemeria dentro de nós. A nossa fraqueza é tal, os nossos interesses é tal, as nossas vontades, sentimentos, emoções, muitas vezes inflamadas, porque a gente carrega a natureza do pecado, nascemos de novo, mas carregamos. E Jesus viu isto e falou: olha, eu vou mandar, o Pai vai enviar alguém semelhante a mim, e ele vai confirmar tudo que eu falei. E o Espírito Santo está dentro de nós gemendo. Sabe por que o Espírito Santo está gemendo? Ele está gemendo porque a gente é ruim mesmo. Ele está gemendo porque a gente é fraco. Ele está gemendo porque nós temos interesses próprios, nós temos ambições, nós temos o porquê de querer as coisas ou respostas de várias perguntas. Então o Espírito Santo geme dentro de nós. Se nós soubéssemos pedir adequadamente, tomar as decisões corretas e estivéssemos dentro de uma vontade plena, soberana de Deus, o Espírito Santo não precisava gemer. E se a gente que ora, muitas vezes não recebemos porque pedimos mal, e aquele que não ora, será que ele estará à frente de nós? A gente precisa, então, aprender a orar, e foi isso que Jesus quis fazer quando esteve aqui nesta terra, ensinando os apóstolos a orar, e enviou o Espírito Santo para nos ajudar a orar. Agora, se o Espírito Santo de Deus geme dentro de nós e ainda precisa de Cristo à direita do Pai também para interceder por nós, mostra que nós, de fato, sabemos pouco sobre o ministério da oração. Então a gente pode aprender a orar melhor, tendo o modelo de Cristo e a prática da oração diariamente. A prática da oração, onde a gente aprende a submeter à vontade soberana de Deus. Muito bem, então o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. E graças a Deus por isso, Ele assiste em nossas fraquezas. Ele olha dentro de nós e nos vê e conhece cada pensamento nosso, cada necessidade. E o Espírito Santo de Deus também sabe a vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós oramos, é Deus em nós filtrando tudo o que pedimos. Por isso que Ele geme, porque muitas vezes oramos contrário à vontade de Deus.
Então nós temos a Trindade, o Espírito Santo gemendo em nós, Cristo intercedendo à direita do Pai e o Pai nos ouvindo. A Trindade, juntas, um conselho divino para nos colocar no prumo. Agora, se eu não oro, como é que eu vou resolver meus problemas sem a Trindade? Sem o Espírito Santo que geme em mim, sem Cristo que está à direita do Pai e sem que o Pai me ouça, porque é da vontade de Deus que nós oremos, e Cristo trouxe esse importante ministério da oração. Então, quando nós oramos, nós temos que pautar naquilo que de fato precisamos, naquilo que agrada a Deus. A gente pode pedir, pode sonhar, projetar e sempre falar: Senhor, eu estou no caminho certo? É esta a tua vontade? É isso que o Senhor tem para a minha vida? Trabalhe dentro de mim, revela isso dentro de mim, me norteia. E a gente vai aprendendo a ter a sensibilidade quando Deus vai respondendo para nós as escolhas da vida. Cristo poderia ter escolhido os apóstolos sem precisar orar. Era Deus onisciente, já conhecia Pedro, Tomé, Judas, conhecia todo mundo. Mas ele passou a noite inteira em oração e de manhã escolheu os apóstolos. Por que ele passou a noite inteira orando se ele já sabia? Filipenses diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem e foi obediente. Então ele orou a respeito destes homens. Porque aí entra a questão do livre-arbítrio, porque mesmo Deus, em Cristo, escolhendo, esses homens precisavam aprender. Agora, quem quer aprender? Judas andou 3 anos com o Senhor e não aprendeu. Tirou a vida dele. Pedro negou e depois foi restabelecido. Tomé duvidou. E a gente percebe os exemplos na Bíblia. Talvez por isso Jesus orou mesmo. Não pelo fato de escolher, mas porque eles precisavam estar fortalecidos para as decisões que eles iriam tomar. E eles precisavam aprender o caminho da oração. As decisões que a gente precisa tomar na vida, elas só podem ser respondidas pelo ministério da oração. Porque a gente pode querer responder os nossos anseios pelos sentimentos, pelas emoções, pela vontade, pela razão ou por aquilo que nós achamos que é certo. Bem, Cristo sabia o que era certo. Por quê? Ou porque ele escolheria aqueles homens? Mas ele orou a noite inteira. Temos então o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos ajuda a orar também melhor, que nos ajuda a saber pedir como convém. Eu uso um vocabulário humano quando me apresento diante de Deus em oração, mas o Espírito Santo de Deus, ele geme ao meu favor com um vocabulário divino. É a Trindade. É eu me percebendo na vontade da Trindade. É Deus ouvindo, é Cristo intercedendo e o Espírito Santo gemendo. É a Trindade querendo me ajudar. Mas para isso eu preciso o quê? Orar. É importante o ministério da oração, porque a gente vai ter a Trindade trabalhando ao nosso favor, bastando somente ao crente dobrar o joelho e orar. Então, é através da oração que a gente vai aprendendo, vai tendo sensibilidade, vai tendo as diretivas de Deus para nossas vidas. Então o Espírito Santo de Deus intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Se Cristo morreu na cruz, se foi moído por nós, se o seu sangue nos remiu de todo pecado, por que ainda o Espírito Santo tem que sofrer tanto? Bem, Cristo morreu por nós para sermos salvos. E o Espírito Santo de Deus geme em nós para nós sermos amadurecidos.
Então eu tenho três ao meu favor, um que me ouve, o outro que está à direita e o outro que habita dentro de mim, me ajudando nas minhas orações ruins. Porque nós somos interesseiros. Somos interesseiros ao pedir. E somos mais interesseiros ainda quando pedimos para o outro orar por nós. E não está errado, nós devemos orar uns pelos outros. Mas a gente precisa fazer a lição de casa. Buscar a presença de Deus. Enquanto o crente ora no seu vocabulário, o Espírito Santo intercede por ele na linguagem divina, revelando a Deus as nossas entranhas, as profundezas do coração. Às vezes o João pede um negócio e o Espírito Santo dentro de mim geme, fala com Cristo, ó, Cristo, o João está na contramão. E Cristo à direita do Pai, Abba, Pai, João está na contramão, não ouve isso não. Porque ele não gemeria. Agora, será que o Espírito Santo de Deus geme por causa dos meus interesses somente? Não, ele vai gemer de acordo com os interesses de Deus. Como as profundezas do meu coração eu não conheço, eu conheço o que está na superfície. É a ponta do iceberg. Agora, a profundidade do iceberg, o Espírito Santo conhece. Ele sabe nossos limites. Ele sabe até onde o nosso barco aguenta o peso. Na verdade, o Espírito Santo sabe até o tamanho da bênção que eu consigo carregar. Porque dependendo do tamanho da bênção, eu posso até me perder, por causa da minha estrutura. Também das minhas aflições, da minha dor, ele sabe os limites. Então, as profundezas do meu coração, o Espírito Santo de Deus, no vocabulário divino, ora melhor. E naquilo que eu peço certo, debaixo da vontade de Deus, o Espírito Santo se une comigo. E Cristo se une comigo. E à direita do Pai diz assim, Pai, é isso aí. É isto aí. Ele está no caminho certo. É isto aí. Então a gente aprende a orar no exercício da oração, sentindo em nós esse mover do Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus age em nosso favor diante de Deus, intercedendo por nós, como também age em nós de maneira que tenhamos discernimento cada vez melhor da vontade de Deus, ou daquilo que Deus se agrada em nós, e diariamente é um exercício. Orar não é uma penitência. Orar é um lapidar. E na medida que a gente vai orando, a gente vai aprendendo. A gente vai se permitindo. E a gente vai se reconhecendo. Por isso que o salmista escreveu aquele salmo corretamente. Ó Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes tem um caminho mau dentro de nós que a gente nem sabe, nem percebe. Inconscientemente a gente está agindo de uma forma errada, porque é um caminho mau e que a gente não percebe. Então o Espírito Santo de Deus que nos esquadrinha, que faz vir de dentro para fora, nos ajuda nisso. A oração, esse ministério de intercessão deixado pelo Senhor Jesus, não é uma reza, não é uma vã repetição, mas é um falar com Deus. Talvez alguém pode dizer assim, eu não estou vendo o Espírito Santo, como pode ser isto? A gente precisa olhar para o Jesus bíblico. Esse Jesus que para escolher os apóstolos orou, não precisava orar, orou, que se encarnou, ele era onisciente, mas 100% homem, 100% Deus, aqui fala da união hipostática do Senhor. Ele orou na submissão ao Pai. Quando eu não oro a Deus, eu me torno uma pessoa
insubmissa. A oração é um mecanismo para Deus responder para cada um de nós, nas decisões, nas escolhas, nos projetos, nos sonhos. A oração tem que ser um hábito. Não estou dizendo a oração da penitência, de vãs repetições, de rezas, mas a oração do relacionamento. Eu tenho a Trindade trabalhando ao meu favor. E se eu não busco me esquadrinhar nisto, me amparar nisto, eu vou tomar decisões erradas. Se eu posso pedir e pedir mal, porque eu posso pedir querendo resposta para os meus próprios deleites, e quem não pede? Então Jesus nos deu o exemplo para fazer as escolhas sérias na vida. E diante das escolhas sérias, a gente precisa orar primeiro. Para resolver certos problemas, devemos orar. Para termos humildade, é necessário se ajoelhar, gente. A oração é uma submissão. E Jesus mostrou isso quando ele não precisava. Ele mostrou isso. Ele mostrou uma dependência do Pai. E orou. E foi um homem de oração de fato. E a gente vai perceber depois, em algumas orações, até em agonia, ele orou suor e sangue. Devido à pressão, devido ao momento, devido aos desafios, precisava disso. Nos deixou o exemplo. Bem, há um provérbio secular que diz: ora que melhora. É verdade, ora que melhora. Se a oração não resolver o problema diante de você, no mínimo, você mudará diante do problema e terá outro caminho de Deus. Se a oração não resolver o seu problema, ou não resolver o problema diante de você, você será mudado. Deus te mudará diante desse problema. Porque a resposta pode vir de outro jeito. A resposta, às vezes, não é a resposta na resolução do problema. É a resposta de Deus na mudança ou na resolução de mudança na minha vida diante do problema. Eu penso que Deus quer quer resolver os problemas. Mas às vezes Deus quer mudar a minha vida diante daquele problema. E a oração nos ajuda nisto. Tem um outro ditado que diz o seguinte: se você não consegue falar de Deus para uma pessoa, fale dessa pessoa para Deus. Eu quero falar de Deus, colocar Deus na cabeça de alguém, mas essa pessoa não ouve, não quer saber, não quer mudar. Ó Deus, já tentei falar com ela, agora eu vou falar dela para o Senhor. Se você não consegue falar de Deus para José, por exemplo, fale de José para Deus. Aquela pessoa não muda, então, ó Deus, eu já falei, agora eu vou falar dela para o Senhor. Eu já falei do Senhor, agora não quer ouvir, então eu vou falar dela para o Senhor. É o que me resta. E é a grande arma. A oração é espetacular. Por isso que Jesus foi um homem de oração e nos deu esse exemplo, e o modelo dele de oração é para os nossos dias e para todo o cristianismo, do passado, do presente e para o futuro. A gente percebe que Jesus, na medida que ele ia crescendo em graça ou no conhecimento, ele foi se tornando uma pessoa de oração. Jesus gostava de lugares solitários para orar. Algumas vezes, antes dos discípulos acordar, Jesus saía para orar. Os discípulos acordavam e falavam: cadê o mestre? Alguém viu o mestre? Iam procurá-lo. Fala onde ele está. Em oração. Porque a oração dele não dependia do outro.
Jesus não era motivado porque Pedro orava, porque João orava, porque Tiago orava, então não, ele era motivado porque ele tinha esse relacionamento com o Pai. O que nos motiva a estarmos nessa reunião, por exemplo, é a vontade de buscarmos a Deus. Agora, se Pedro, João, Tiago vai estar, melhor. Mas não é a causa motivadora do meu ministério de oração. Está lá em Marcos capítulo 1, verso 35. E Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, ali orar. Gente, esse Deus encarnado é maravilhoso. Ele orava às vezes com tanta intensidade que suas orações vinham em voz alta e com lágrimas. Alguém fala, mas Jesus ele não fazia alarde nas orações. Bem, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 7, pegando só aqui esse trecho, diz que nos dias da sua carne, ou seja, da sua encarnação, nos dias que Jesus esteve conosco, ele se ofereceu, ou ele ofereceu seu ministério como sacrifício e sacerdote ao mesmo tempo, ele se ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Imagina isso. Por isso, quando a gente entra na presença de Deus, a gente tem a vontade de dar um glória a Deus alto, clamar, gemer, buscar. É um modelo deixado por Ele. Então, Jesus nos dá esse exemplo de, não vou falar que vai chegar tanto para nós, mas pode ser que alguém já chegou nesse exemplo, de orar e o suor se misturar com gotas de sangue, que pode ser ocasionado por estresse agudo, por uma intensa pressão interna. Jesus ele tinha um relacionamento com o Pai, e ele veio nesse relacionamento, através do ministério da intercessão, nos colocando como filho. Por isso que ele se apresenta sempre diante de Deus, fazendo a oração e chamando Deus por Pai. Pai, Abba Pai. Isso é um relacionamento extraordinário. Jamais os judeus fariam isso. Jamais. Os judeus chamavam Deus de Adonai. Eles não ousavam falar, por exemplo, Yahvé. Hoje ainda eles falam o Eterno, ou Adonai, o meu Senhor. Agora apareceu uma pessoa orando, se remetendo a Deus, falando Pai, ou meu paizinho, porque Abba Pai é isto, é um filho pequeno se remetendo a este Pai grandioso, amoroso. Os judeus olhavam isso e falavam, quem é este que se apresenta diante do Eterno desta forma? A criança falava, Abba Pai. Criança pequena, ingênua, que chama o pai de pai mesmo, assim, na questão carinhosa. Não se importando com a natureza, com a inteligência, com o status, ou quem é o pai nos seus atributos, a criança se apresenta diante deste ser e de forma carinhosa, afetiva, fala, Abba Pai, meu paizinho. Jesus, era este o relacionamento. Hoje a gente tem pessoas que vai apresentar diante de Deus com penitência, com chicotada nas costas, ou então tendo que rezar 300 vezes a mesma coisa, ou então um Deus severo, um Deus que está pronto para castigar. A gente precisa entrar na presença de Deus como filho, de um Deus que quer o nosso melhor, que a gente se relaciona com Ele, não está distante isso.
O escravo não podia falar para o seu senhor, Abba, Pai. Só a criança podia falar para o seu pai. E Jesus mostrou isso. Por isso que ele diz que nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus e podemos orar, Abba, Pai. Então Jesus estabelece esse relacionamento. Jesus sabia que o Pai o ouvia. Eu acho que é isso que nos falta. Ter certeza que Deus nos ouve, sabe? Ter certeza. Orar com certeza. Se a gente orar com certeza sobre certas situações, adversidades e problemas da vida, a gente não ficaria tão preocupado e tão estressado e tão arrebentado. Porque Ele nos ouve e sabe. Parece que me falta fé, porque eu oro tanto, mas é como se Ele não ouvisse. Porque quanto mais uma pessoa ora, mais se apresenta diante de Deus, mais ele descansa e confia neste Deus. Então, de repente eu sei até orar e gasto um tempo bacana orando. Mas o que me falta é fé para confiar nesse Deus que me ouve. Eu acho que é isso que nos falta, certeza que Deus nos ouve. Porque se nós orarmos e não tivermos certeza, é como se jogássemos palavras fora. Palavras fora. E quando eu oro e não tenho certeza que Deus me ouve, porque logo eu esqueço daquilo que eu pedi, eu vou tentar resolver os problemas por mim mesmo. Então, se tudo que eu pedi, eu não tenho convicção que Deus ouviu, pode estar certo que eu pegarei esses problemas e daqui a pouco, depois desta oração, eu estarei lidando com eles e tentando resolver por mim mesmo. Eu só estive aqui pedindo, mas não dei tempo ou não acreditei que Deus ouviu e que Ele vai me direcionar nesse negócio. Eu posso até comparecer pedindo mal, mas pela fé eu creio que o Espírito Santo vai acertar, vai trabalhar dentro de mim para que eu passe a pedir corretamente. Em João capítulo 11, verso 42, Jesus disse: eu bem sei, ó Pai, que Tu me ouves. Eu sei que o Senhor me ouves. Mas por causa deles, dessa multidão que está ao redor, eu estou orando, inclusive em voz alta, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Senhor, ó Pai, ó Abba Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Eu creio, eu sei. Quem não sabe são eles. Por isso, Jesus orou em voz alta, para que eles pudessem aprender através da oração de Jesus. Eu sei que o Senhor me ouve. Como quem diz, eu nem precisava orar em voz alta, mas por causa deles. E o que Jesus fez depois? Ressuscitou a Lázaro. Jesus sempre começava então orando, dizendo Pai, falava dessa questão de intimidade. Nenhum judeu fazia isso, mas ele era filho de Deus. E ele nos ensinou isso, que nós devemos comparecer diante de Deus como filho. E que a gente precisa ainda aprender muito através do ministério da intercessão dado pelo Senhor Jesus. Jesus intercede ao Pai, ao nosso favor, o Espírito Santo de Deus dentro de nós com gemidos inexprimíveis, também nos ajuda em oração. E quando nós estamos em oração, nesta casa de oração, a gente está aprendendo. A gente está tendo uma grande oportunidade de aprendizado com o Senhor Jesus. Mesmo que a gente possa pedir mal em alguma coisa, sabe? Mas é uma oportunidade para o Espírito Santo gemer dentro de nós. O ruim é quando o Espírito Santo não tem nem motivo para gemer.
É como se o Espírito Santo falasse para Jesus assim: Senhor, olha, eu quero trabalhar no coração do João, nas entranhas dele, no pensamento dele, na estrutura dele. Eu só estou esperando ele dobrar o joelho, mas ele nunca ora. O que eu faço? Espero. O João precisa tomar uma decisão, no mínimo, de orar. Porque o Espírito Santo não vai gemer se eu não desejar, se eu não crer nisto. O Espírito Santo não ora por nós, gente. O Espírito Santo ora por nós e a gente não. Ele só geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis nessa questão mesmo de comparecer para que a gente possa ser direcionado, norteado, se perceber no contexto da vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. Gente, nós temos uma oportunidade maravilhosa hoje de aprender através do ministério de intercessão dado pelo Senhor Jesus, uma oportunidade para o Espírito Santo gemer dentro de nós, a oportunidade para que Jesus interceda à direita do Pai ao nosso favor. Pelo simples fato de eu dobrar o joelho, eu tenho a Trindade ao meu favor. Então, meus amados, nós temos tudo para permanecer na presença do Senhor se nós levarmos à frente o ministério da intercessão, principalmente nas adversidades. E tem tudo para dar certo, de termos a resposta de Deus, de ter o direcionamento de Deus. Se certas questões que a gente espera respostas não vier de lá, a resposta virá daqui para lá. Pode ser que lá Deus vai deixar como está, mas Ele vai me mudar em relação a isso. É o caso da ceia, portanto, examine cada um a si mesmo e assim coma, assim participe. E esse examinar é o Espírito Santo que trabalha dentro do crente. Então, estarmos numa reunião de oração, gente, tem tudo para dar certo. Porque Cristo, que é o Emanuel, Deus encarnado, teve o ministério da intercessão. Ele deixa esse modelo para nós. Daí eu pergunto, e você tem praticado a oração? Nós podemos aprender com o ministério da oração, não da penitência, mas da oração. Neste modelo de relacionamento, de afinidade. E o Senhor está nos dando essa oportunidade. Eu tenho certeza, se a gente pede mal em alguma coisa, Ele pode nos ajudar a pedir corretamente de acordo com a vontade soberana de Deus. E se nós estamos pedindo certo, de acordo com a vontade de Deus, já tem o selo da Trindade. Olha, o gemido do Espírito Santo valeu a pena, porque nos esquadrinhou e nos direcionou, e Cristo confirmou e o Pai selou. E aquilo que a Trindade selou, está selado. A porta que Deus abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. Se não mudar lá, Ele vai me mudar aqui em relação ao meu entrave que está lá na frente. Tem tudo para dar certo. Agora, sem oração, tem tudo para dar errado. Porque a gente sabe pedir, e muitas vezes a gente sabe pedir muito mal. Então o Espírito Santo geme em nós e nos ajuda a pedir de acordo com a vontade soberana de Deus. Deus que abençoe os irmãos.